Obrigado. Deus abençoe o ministério. Deus abençoe a você que está nos vendo agora pela TV Século 21, Rede. Deus abençoe realmente, que o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe. E vamos cantar ao Espírito Santo, vamos invocar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus é Ele quem nos revela, é Ele quem nos inspira, é o Espírito Santo de Deus quem nos conduz. É a terceira pessoa divina, portanto Deus. Por isso nós o adoramos, nós o glorificamos. E neste momento, humildemente, Senhor, humildemente, mas com toda a humildade do meu coração e da minha alma, ó doce Espírito Santo, eu entro em Tua presença agora, Senhor. E comigo eu quero levar toda esta igreja, todo este povo que está nos acompanhando agora, Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, olha para nós, olha para mim. Sem Ti, ó Espírito Santo de Deus, sem Ti, eu sou infeliz, pobre, cego e nu. Sem Ti, eu não consigo fazer absolutamente nada. Sem a Tua inspiração, eu não sou absolutamente nada. Mas contigo, Senhor, eu posso fazer proezas, realizar milagres, prodígios, na Tua santa e doce presença, Senhor. Ó doce Espírito Santo, desce sobre este lugar agora, poderosamente, Senhor. Desce sobre mim agora, poderosamente, Senhor. Assim como aconteceu em Jerusalém, onde os apóstolos, juntamente com Maria, estavam reunidos, esperando o cumprimento da promessa, porque o Senhor Jesus fez uma promessa. Ele disse: permaneçam em Jerusalém, porque sobre vocês será derramado o Espírito Santo. E assim cumpriu-se a promessa, porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ó doce Espírito Santo, mostra-me o que falar, revela-me qual é a Tua vontade. Eu quero entrar, Senhor, entrar na Tua presença misteriosa. Eu quero viver na Tua presença misteriosa. Eu quero habitar na Tua presença misteriosa. Unge-me, Senhor. Unge também, ó Espírito Santo de Deus, a todos aqueles que estão nos vendo neste momento, Senhor. Eu não os conheço, mas não há nada escondido aos Teus olhos. Desde o lugar mais escuro, o lugar mais distante, na alma, o Senhor conhece absolutamente tudo, porque nada está escondido aos Teus olhos. Ó doce e maravilhoso Espírito de Deus, eu oro por eles, Senhor. No início desta manhã, eu oro pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs que estão me vendo agora. Como eu falei, ó Senhor, eu não os conheço, mas o Senhor conhece absolutamente cada um deles. O Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor conhece a necessidade de cada um deles. Hoje é dia dos pais. Ó doce Espírito Santo, quantos pais que estão neste momento com a vida completamente destruída. Quantos homens, chefes de família, envolvidos, amarrados pela obra satânica, através dos vícios, do alcoolismo, Senhor. Ó Senhor, a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crer. E é com esta confiança que eu entro em Tua presença e eu peço autorização, a Tua permissão para entrar na Tua presença e invocar o Teu nome sobre nós. Visita agora, Senhor, cada lar onde está chegando agora o sinal desta TV. Visita agora, Senhor, com a Tua glória, com a Tua Shekinah. A Tua palavra nos ensina que quando Salomão consagrou o templo de Jerusalém, naquele dia maravilhoso em que pela primeira vez foi erigido um templo
feito por mãos humanas para a tua glória e para a tua presença. A tua palavra nos ensina que os sacerdotes não conseguiam permanecer naquele lugar sagrado, porque tal foi a tua presença poderosa. A fumaça da tua glória entrou naquele lugar de tal maneira, Senhor, que os sacerdotes tiveram que sair do Santo dos Santos, porque é teu, Senhor. O Santo dos Santos é teu, este lugar é teu, Senhor. Por isso eu peço agora, com toda a força, com todo entusiasmo e com toda a confiança de minha alma, Senhor, entra agora com a tua glória, entra com a tua majestade agora, ó doce Espírito Santo, na casa de cada pessoa que está nos ouvindo e nos vendo neste momento, Senhor. Que eles permaneçam na tua presença, que não aconteça como no templo de Jerusalém, no templo de Salomão, mas que eles permaneçam na tua presença, porque o véu do templo foi rasgado e nós podemos entrar na tua presença, ó Deus, para te adorar com toda a força de nossa alma e de nosso coração. Ó doce Espírito Santo, humildemente eu peço, eu entro em tua presença e peço, visita todos aqueles que necessitam agora, Senhor. Ó doce Espírito, eu te amo com toda a força de minha alma, eu te adoro com toda a força de minha alma, eu te glorifico com toda a força de minha alma e do meu coração. Eu estou rendido a ti, Senhor. Neste momento todo o meu ser se rende a ti, Senhor. O meu corpo, a minha alma e o meu espírito estão rendidos agora a ti, o único Deus vivo e verdadeiro. Ó Deus vivo de Israel, ó Deus vivo de Abraão, Isaque e Jacó. Derrama a tua glória agora sobre nós, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Como eu falei agora há pouco, humildemente eu falo novamente, ó Deus. Sem ti, ó Espírito Santo, sem ti eu sou infeliz. Sem ti eu sou pobre. Sem ti eu sou cego. Sem ti eu estou completamente nu. Reveste-me com a tua glória. Reveste-me, Senhor. Vamos clamar. Vamos clamar. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Clamemos. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Mais uma vez, Espírito Santo. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vem, Senhor. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar,
vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia, Senhor, incendeia, Senhor. Incendeia minha alma. Glória, lária, lária. Incendeia minha alma. Xeria, candalária. Incendeia minha alma, Senhor. Clamando mais uma vez com toda a alma. Incendeia minha alma. Glória, lária, lária. Incendeia minha alma. Oh, criada, incendeia minha alma, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã no Senhor, com grande alegria estamos aqui para glorificar o Senhor, para pregar a palavra do Senhor. E eu quero, no início desta pregação, desejar que a doce, maravilhosa e restauradora paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo plenifique a sua alma e o seu coração, encha a sua alma e o seu coração de todas as graças espirituais, celestiais que Deus tem para mim e para você. É uma grande alegria, é uma grata satisfação, uma grande alegria estar aqui na sua companhia, porque estamos entrando agora aí na sua casa, no seu trabalho. Que Deus realmente abençoe você, meu amado. Deus abençoe você, minha amada. E hoje nós queremos falar de fidelidade, irmãos. O que é fidelidade? A palavra fidelidade vem da palavra latina fidei. Fidei, fé. Fidelidade, portanto, se refere à fé. Fidei, fidelidade, ser fiel. E uma pessoa só pode ser fiel pela fé. Mas o que é a fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que fé é certeza do que não se vê. Não é dúvida. Quando eu proclamo aqui que você está sendo visitado, visitada pelo Espírito Santo, não é apenas uma frase pronta, uma frase de efeito, para que vocês se emocionem. De maneira alguma. Eu creio com toda a força da minha alma e do meu coração que realmente o Espírito Santo de Deus está entrando agora aí na sua casa, no seu trabalho, e visitando você, e tocando em você. Porque a Bíblia nos ensina que Deus não é homem para mentir. Em Números 23, 19 nos diz, Deus não é homem para mentir. Deus não mente, irmãos. Deus é inacessível ao mal, como diz São Tiago. Portanto, quando eu falo que eu creio que Deus está visitando você, eu proclamo realmente com toda a força da minha alma, porque a palavra nos ensina, a Bíblia nos ensina que palavra tem poder. Então nós devemos, quando proclamamos, devemos proclamar com toda a força de nossa alma e do nosso coração. Ser fiel a Deus, até mesmo na fornalha, até mesmo na tribulação. Fiel ao Senhor, até mesmo na perseguição. E na Bíblia nós temos muitos exemplos de homens e mulheres consagrados ao Senhor, que realmente acreditavam no Senhor, que esperavam no Senhor, e jamais essas pessoas, sejam homens ou mulheres, ficaram decepcionados, porque Deus, Ele não decepciona, Ele não me decepciona, Deus nunca me decepcionou. Pode ser que eu tenha decepcionado Deus, pelo meu mau comportamento, pelos meus pecados, pela minha infidelidade, pela minha ingratidão, pela minha falta de oração. Pode ser que eu tenha entristecido o coração de Deus, mas Deus, Ele é fiel, e Deus, Ele cumpre as suas palavras, Deus cumpre as suas promessas. Meu amado irmão, minha amada irmã,
a uma passagem na Escritura que está no livro do profeta Daniel. Quem foi o profeta Daniel? Daniel foi um jovem hebreu que foi levado cativo para a Babilônia. No ano 587 a.C., o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Babilônia é aquela região da antiga Mesopotâmia, aquela região onde hoje está o Iraque, uma parte da Síria, ali naquela região, a antiga Mesopotâmia, a antiga Babilônia. E havia o rei Nabucodonosor, que era o rei mais poderoso daquele tempo. A Babilônia naquele tempo era um grande império, um país poderosíssimo. E a Bíblia nos ensina que o rei da Babilônia invadiu a terra de Israel, invadiu a terra de Canaã, fez um cerco à cidade de Jerusalém, onde o povo passou necessidade, passou fome, passou sede. E a Bíblia nos ensina, meu amado, minha amada no Senhor, que depois daquele cerco à cidade de Jerusalém, Jerusalém não resistiu, caiu nas mãos do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Nabucodonosor entra na cidade santa de Jerusalém, destrói a cidade santa de Jerusalém, destrói o templo que Salomão havia edificado por volta do ano 1000 a.C. O primeiro templo, a primeira casa de oração feita por mãos humanas foi o templo de Jerusalém. E a Bíblia nos ensina que o rei destruiu, levou todo o mobiliário do templo, os vasos sagrados, levou tudo, absolutamente tudo, para Jerusalém. A partir daí, a Arca da Aliança, ela não é vista mais. Não é mais falada sobre a Arca da Aliança. O que foi feito com a Arca da Aliança? Porque havia no templo de Jerusalém o átrio, onde ficava o povo, o santo, onde ficavam os sacerdotes, e o santo dos santos, que era um cubículo, uma sala, onde era o lugar mais santo do templo de Jerusalém. Havia um véu, uma cortina, que somente uma vez por ano o sumo sacerdote entrava naquele lugar para pronunciar o nome de Deus, Yahvé. E quando ele entrava com tanto medo, porque estava entrando no lugar santo, no santíssimo, da presença de Deus, da Shekinah de Deus, da glória de Deus. E eles tinham tanto medo de que o sumo sacerdote morresse naquele lugar, na presença de Deus, que amarravam uma corda na cintura do sumo sacerdote, que se ele viesse a morrer lá no Santo dos Santos, o corpo dele era puxado para fora, porque não se podia entrar naquele lugar, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Lá era o templo sagrado, a casa de Deus. Lá era a casa de Deus, a casa de oração, a casa de adoração ao Deus vivo de Israel. E a Bíblia nos ensina que o rei Nabucodonosor destruiu, aniquilou grande parte da população de Jerusalém, levando cativo para a Babilônia as crianças, os jovens, deixando ali os idosos, os doentes, e a cidade completamente arrasada, inclusive o templo. Foi a grande tristeza para o povo de Israel. Aquele templo que era o centro da nação, aquele templo que era o centro da vida do povo de Israel, estava completamente aniquilado, destruído. E a Bíblia nos ensina que depois daquele cerco, o rei Nabucodonosor leva embora o mobiliário do templo, destruindo o templo. E a Arca da Aliança não é mais falada. Embora que no capítulo 11 de Apocalipse, no final do capítulo 11 do Apocalipse de São João, a Bíblia nos ensina que João Evangelista, que foi arrebatado ao céu, na ilha de Patmos ele estava, e no dia de domingo ele foi arrebatado ao céu, e a Bíblia nos ensina que João, ele mesmo atesta, que ele viu a Arca do Testamento. Portanto, eu creio que a Arca da Aliança foi preservada pelo Senhor, foi levada para o Senhor, porque era um objeto sagrado, consagrado ao Deus vivo de Israel. Eu creio que essa arca está no céu. A Bíblia nos ensina que foi aquele cerco terrível, fome e sede passou o povo de Jerusalém. E a Bíblia nos ensina que foi levado cativo para a Babilônia os jovens, as crianças, e entre esses jovens, um jovem chamado Daniel, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que tinha a sabedoria de Deus. A Bíblia nos diz, irmãos, no capítulo 3, que além de Daniel, haviam outros jovens também, 3 jovens hebreus, Sidraque, Misaque e Abidênago. Sidraque, Misaque e Abidênago. E a Bíblia nos ensina, queridos, que o rei da Babilônia, ele fez um decreto, ele decretou uma lei na Babilônia. Ele ele construiu uma grande estátua de um ídolo falso. O que é ídolo, irmãos? O que é ídolo?
Ídolo é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. O ídolo pode ser uma pessoa. O ídolo pode ser um objeto. O ídolo pode ser uma imagem também. Tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus se torna ídolo. Um Deus falso. Será que eu tenho ídolos na minha vida? Será que você tem ídolos na sua vida? Quer um exemplo de idolatria? Capítulo 32 do livro do Êxodo. A Bíblia nos ensina, irmãos, que enquanto Moisés estava no cume do Monte Sinai, na presença do Senhor, durante 40 dias e 40 noites, o que fez Israel na planície do Sinai? Erigiu uma estátua, que loucura, uma estátua imunda de um bezerro de ouro. E a Bíblia diz que eles faziam festas, se casavam, comiam e bebiam, dançavam na presença daquele ídolo imundo. E a Bíblia nos ensina que aquela atitude dos hebreus entristeceu profundamente o coração de Deus. Por quê? Porque o Deus poderoso, invisível e imortal, que tirou os hebreus da escravidão no Egito, como nos ensina o livro do Êxodo. A Bíblia nos ensina que Deus mandou as 10 pragas sobre a terra do Egito, para tocar o coração de Faraó, que era um coração endurecido. Mas o Faraó, apenas na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, tanto homens como animais, só assim, quando ele viu seu filho morto, o seu herdeiro morto numa cama, foi que o Faraó foi tocado no coração. Todas as outras pragas, o Faraó não se tocou, não foi tocado. A morte dos animais, do gado, a chuva de granizo, a água do rio Nilo, que se transformou em sangue, aquela grande escuridão que inundou a terra do Egito, aquele exército de sapos, de rãs, que invadiu a terra do Egito, os gafanhotos que devoravam totalmente a plantação dos egípcios. Nada tocou o coração do Faraó, mas diz a palavra de Deus, no capítulo 12 do Êxodo, que quando o Senhor Deus deu uma ordem a Moisés e a Arão, que toda a família dos hebreus deveria matar, sacrificar um cordeiro, comer a carne do cordeiro, e com o sangue do cordeiro marcar os umbrais das portas da casa, porque naquela noite iria passar o anjo exterminador, e a casa que não estivesse marcada com o sangue do cordeiro, naquela casa, o anjo entraria e levaria a vida do primogênito, seja homem, ser humano ou animal, e assim aconteceu. Foi somente quando o filho do Faraó estava morto numa cama, que o Faraó libertou o povo de Israel. A Bíblia diz que o povo de Israel caminhou pelo deserto, e Moisés subiu o Monte Sinai para estar na presença do Deus vivo, o grande Yahvé dos exércitos, o grande El Shaddai. A Bíblia diz, irmãos queridos, que enquanto isso, Arão, num surto de loucura, fez um bezerro de ouro e dizia: aqui está Israel teu Deus, adora este Deus Israel. E a Bíblia diz que essa atitude de idolatria, entristeceu profundamente o coração de Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus quer exclusividade. Deus é um Deus ciumento. Deus tem ciúme de mim. Deus tem ciúme de você. O profeta Isaías mostra Deus como um apaixonado, que tem uma esposa, que ele ama esta esposa. A esposa é o seu povo. Mas a esposa se prostituiu, cometeu adultério. Ou seja, quando é que acontece o adultério, segundo a Bíblia? Quando o povo de Deus vira as costas para o Senhor, quando o povo de Deus deixa de adorar o Deus vivo de Israel, o Deus invisível e imortal, e começa a adorar ídolos, deuses falsos, ídolos imundos, que não podem absolutamente fazer nada por mim e por você. Assim aconteceu, voltando agora no tempo da Babilônia. No capítulo 3 do livro de Daniel, nos ensina a palavra do Senhor, que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, fez uma grande imagem, um grande ídolo, uma grande imagem, enorme, de ouro. E diz a palavra do Senhor, que quando os instrumentos fossem tocados,
todo o povo deveria se prostrar diante daquela imagem, diante daquele ídolo imundo, e adorar aquele ídolo como Deus. Estava todo o povo reunido numa grande planície, quando foi tocado o instrumento. Quando o instrumento foi tocado, todos se prostraram diante daquele ídolo, daquela imagem, daquela estátua. Porém, quando o rei Nabucodonosor olhou, ele percebeu que no meio daquele povo, todos prostrados, 3 permaneciam de pé: Sidraque, Misaque e Abidênago, os 3 hebreus. Nabucodonosor, diz a palavra, ficou furioso. Como estes ousam desobedecer a ordem do rei? A minha ordem, dizia o rei, era muito clara. Na hora que os instrumentos fossem tocados, todos deveriam se prostrar diante do ídolo e adorar este ídolo como Deus. Quem são aqueles 3 ousados, desobedientes? Quem são aqueles 3? E falaram para o rei Nabucodonosor: aqueles 3 são 3 hebreus, 3 judeus, e eles dizem que não adoram outro Deus, a não ser o Deus de Israel, ao Deus invisível e imortal. E diz a palavra do Senhor que num ímpeto de fúria, o rei, porque o decreto era o seguinte: quem se negasse a adorar, aquela estátua de ídolo, deveria ser jogado na fornalha de fogo. E a Bíblia diz, queridos, que o rei furioso mandou aquecer mais ainda a fornalha de fogo. As chamas eram tão altas, irmãos, que aqueles que jogavam estopa e líquido para que aquele fogo aumentasse, ficavam queimados. Tal era a intensidade daquele fogo. Nunca se viu na terra da Babilônia tamanho fogo, tamanha fogueira, intensidade de fogo. Diz a palavra do Senhor que os 3 jovens foram jogados na fornalha de fogo: Sidraque, Misaque e Abidênago. Joguem esses 3 desobedientes, insolentes, joguem. Não quero vê-los na minha presença, disse o rei Nabucodonosor. Jogaram os 3 jovens hebreus. Irmãos, com a intensidade daquele fogo, a Bíblia nos ensina que com certeza eles seriam completamente queimados, destruídos, de uma maneira muito rápida. Porém, grande foi a surpresa do rei Nabucodonosor. Primeira grande surpresa, quando ele olhou dentro da fornalha de fogo, primeira surpresa, os 3 jovens estavam caminhando, andando no meio do fogo, tranquilamente, andando no meio do fogo. Grande foi a surpresa. Mas como? Os 3 estão andando no meio do fogo e a chama sequer toca neles. Segunda grande surpresa do rei: ele jogou 3 homens na fornalha de fogo: Sidraque, Misaque e Abidênago. Quando o rei cantava este eu sei, é Sidraque. O segundo eu também sei, Misaque. O terceiro eu também conheço, Abidênago. Mas quem é este 4º homem da fornalha, que está andando no meio da fornalha com eles, os 3 hebreus, afastando as chamas? Quem é este 4º homem da fornalha? Irmãos, a palavra nos ensina que o 4º homem da fornalha, como diz Daniel 3, versículo 48, mas o anjo do Senhor havia descido e afastava o fogo. Aquele 4º homem da fornalha era o anjo do Senhor, que Deus havia enviado para proteger e não permitir que sequer o fogo tocasse nos eleitos do Senhor. E mais, a Bíblia diz que o Senhor fez soprar no meio da fornalha uma brisa matinal, um vento tão suave, que no meio daquele fogo parecia que havia
ar-condicionado ligado. Meus amados, minhas amadas no Senhor, eu estou aqui para proclamar na sua vida e na minha vida: o mesmo Deus que mandou o anjo proteger Sidraque, Misaque e Abidênago, é o mesmo anjo que eu invoco neste momento para proteger a sua vida, meu irmão, para estar com você, minha irmã, para afastar toda a chama, afastar de você todo o mal que tenta se aproximar e tocar em você, porque você é escolhido e eleito do Senhor. Por que Deus protegeu Sidraque, Misaque e Abidênago? Por quê? Porque eles eram fiéis ao Senhor. Eles adoravam o Deus vivo. Eles não se contaminavam, não. Eles não buscavam outros deuses. Eles buscavam o Senhor, mesmo sabendo que iam enfrentar a morte. Mas eles não temiam a morte, porque eles sabiam que se mesmo eles morressem, se Deus permitisse que eles morressem dentro daquela fornalha de fogo, o mesmo Deus que eles adoravam era o Deus que iria ressuscitá-los. Esta era a certeza de Abraão, nosso pai da fé. No capítulo 22 do livro do Gênesis, diz a palavra do Senhor, que Abraão, nosso pai, ele foi provado pelo Senhor. Deus disse: Abraão, toma o teu filho Isaque, vai para a terra de Moriá, e lá na terra de Moriá, você vai me sacrificar o seu filho. Alguém pode falar: padre, mas como pode um Deus pedir ao pai para sacrificar o próprio filho? Que absurdo, que absurdo. Irmãos, isto é fé. Fé é quando nós somos provados. Mas a diferença está em ser aprovado ou reprovado. Deus colocou Abraão à prova. Abraão foi aprovado, porque ele não poupou seu filho. Na verdade, levou seu filho para o Monte Moriá para ser sacrificado. Por quê? Tal era a fé de Abraão. Abraão bem sabia que se Deus permitisse que o seu filho Isaque chegasse ao sacrifício, até mesmo ser sacrificado, Deus era tremendamente poderoso para ressuscitar o seu filho Isaque. Meu amado irmão, minha amada irmã, sejamos fiéis ao Senhor. Deus é fiel. Deus é fiel. Muitas vezes nós lemos nos carros, nas casas, enfim, na internet: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Que Deus é fiel, eu não tenho a menor dúvida, porque aqui em Daniel 3 está muito clara a fidelidade do Senhor para aquele que espera e confia nele, como ele mandou aquele anjo para proteger Sidraque, Misaque e Abidênago da fornalha de fogo. Agora a grande pergunta: eu sou fiel? Você é fiel a Deus? Em tudo, absolutamente em tudo. Você é fiel a Deus na vida de oração, irmão, irmã? Você tem uma vida de oração intensa? Para algumas pessoas, a vida de oração se resume a, no final do dia, quando a pessoa está caindo de sono, rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria de qualquer jeito. Isso não é oração agradável ao Senhor. Antes não fazer do que fazer mal feita. Como eu posso oferecer ao Senhor, irmãos? Como está escrito em Malaquias capítulo 1, quando eu vou fazer o sacrifício ao Senhor, eu não devo oferecer ao Senhor uma ovelha magra, uma ovelha doente. Eu devo oferecer ao Senhor a melhor ovelha do meu rebanho. Como eu posso oferecer ao Senhor o pior do dia? Quando eu estou com muito sono, caindo de sono, depois de um dia inteiro de trabalho, de atividades, aí sim eu vou lembrar de Deus. Aí rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria, achando que, nossa, cumpri. Que isso, irmãos? Que tipo de relacionamento que eu tenho com o Senhor? Se a oração é um diálogo, eu falo, Deus ouve, Deus fala e eu ouço. Ele fala, eu me calo. Quando eu falo, Ele se cala para ouvir a minha voz, para ouvir o meu clamor. Você tem essa intimidade com o Senhor? Você oferece do seu rebanho a melhor ovelha, a ovelha mais gorda, a ovelha sadia, a ovelha melhor do seu rebanho? Como está a sua vida com o Senhor? Você é fiel ao Senhor, mesmo na fornalha? Alguns dizem: padre, mas eu estou passando por muitas tribulações, padre. Sim, Jesus, irmãos, no Evangelho
de São João, o que ele nos ensina no Evangelho de João. Olha que frase maravilhosa do Senhor Jesus. Olha que frase maravilhosa. No final do capítulo 16, no versículo 33, ele diz: no mundo, há vez de ter aflições, tribulações, provações. Coragem, eu venci o mundo. Olha o que nosso Senhor nos ensina em João 16, versículo 33. No mundo, vocês haverão de ter aflições, tribulações, provações. Coragem, ânimo, eu venci o mundo. Ora, se ele venceu o mundo, nele eu tenho vitória também. Se ele venceu a morte, nele eu tenho vitória sobre a morte também. Se ele venceu a dor, venceu o medo, porque Jesus teve medo. No Horto das Oliveiras, 2 vezes ele pede: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Qual cálice, irmãos? O cálice do sofrimento, da paixão, da dor. Ele sabia tudo que ele iria passar naquele Calvário, naquela cruz, pendurado 6 horas naquela cruz, pela minha salvação e pela sua. Se Jesus me ofereceu 6 horas de sacrifício numa cruz, das 9 da manhã às 3 horas da tarde, que é a hora da misericórdia, o que eu tenho oferecido ao Senhor? Como é triste quando a gente ouve ou vê pessoas falando assim: olha, eu fui em tal missa, porque aquela missa é mais rápida. Que tipo de amor eu tenho a Jesus? Ofereça ao Senhor o mínimo, irmãos. Ah, eu não vou à igreja porque não tenho tempo. Quantas vezes que eu já ouvi e já vi pessoas falando isso? Não ter tempo para Deus? Se Ele ficou 6 horas da sua vida, naquela sexta-feira, pendurado naquela cruz, pela minha salvação e pela sua, e eu não posso oferecer 1, 2, 3 horas para o Senhor? Que tipo de fidelidade eu tenho? Que tipo de fiel eu sou? Eu tenho oferecido ao Senhor o melhor? Por que os 3 hebreus foram poupados da fornalha de fogo? Porque eles eram fiéis ao Senhor. Quantos cristãos que na hora que estão criticando Jesus, falando mal de Jesus, falando mal da palavra, falando mal da igreja, quantos cristãos que se omitem e ficam quietos? Ou seja, são adoradores de ídolos. Não adoram o Deus vivo, como os 3 jovens hebreus na fornalha de fogo na Babilônia. Quantas vezes, irmãos, acontece isto? Talvez eu tenha feito isso, talvez você tenha feito isso. E alguns ainda dizem: olha, eu não vou falar nada para não criar confusão. Não, não é criar confusão. É defender a fé. O que eu tenho de mais valioso e precioso na minha vida é a minha fé. Não é nem a minha vida, é a minha fé. Por quê? A minha vida podem tirar, a minha fé ninguém tira. Porque a fé é um dom sobrenatural. Eu recebi do Senhor esta fé. E quantas vezes, para poupar a vida, para poupar zombaria, ao que vão pensar de mim? Se eu falar de Jesus aqui no emprego, aqui no meu trabalho, o que vão pensar de mim? O que vão falar? Vão zombar de mim, vão me desprezar. Que desprezem. Se é pela fé, que desprezem. Se é por amor a Jesus, não importa, que zombem de mim. Também zombaram do meu Salvador, quando Ele estava andando pelas ruas de Jerusalém, carregando aquela dura cruz pela minha salvação e pela sua. Ele também sofreu zombarias. O mestre, quem sou eu, um pobre discípulo, negar a minha fé? Seja fiel. Seja fiel, irmão. Irmã, seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor na vida de oração. Seja fiel ao Senhor na leitura da palavra de Deus. É impressionante quantas pessoas, a ignorância, irmãos, a ignorância de muitos irmãos na palavra de Deus. Não conhecem a palavra do Senhor, não conhecem a Bíblia, não conhecem as histórias bíblicas, não conhecem o Evangelho, a alma, o coração da Bíblia é o Evangelho, que é a própria história, a vida do Salvador, Jesus. E quantas pessoas que simplesmente ignoram a palavra de Deus, ignoram a palavra do Senhor. Que triste. Se isso causa tristeza no meu coração, imaginem no coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas vezes
Eu, como padre, como presbítero, falo com toda a certeza. Quantas vezes que irmãos abandonam a igreja, não vêm mais à igreja, não vêm mais adorar a Deus, não vêm mais à Eucaristia. Por quê? Porque está passando por uma prova, porque está passando por um problema, está passando pela fornalha. Oh, meu amado, buscai o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, está escrito em Isaías 55. Busque o Senhor. Os 3 jovens hebreus foram fiéis ao Senhor. Seja você fiel ao Senhor. E eu garanto, meu irmão, minha irmã, eu garanto, meu amigo, minha amiga, você que nem católico é, não importa, que nem cristão é, não importa, ainda dá tempo de abrir o seu coração para Jesus, de entregar, se render a Ele, se renda a Ele. O que é se render a Jesus? É se entregar completamente nas mãos dEle, como fez o profeta Samuel. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Entregue o seu coração a Cristo, entregue sua vida a Cristo, não 50%, entregue 100% da sua vida, da sua alma a Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ainda dá tempo, busque o Senhor hoje. A Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Se você deixar para amanhã, pode ser que amanhã seja tarde demais. Não, amanhã eu vou orar. Pode ser que amanhã seja tarde demais. Amanhã eu vou ler a Bíblia. Pode ser que amanhã seja tarde demais. Busque o Senhor hoje. Busque o Senhor agora. Busque agora. E assim, como Deus poderoso enviou aquele anjo no meio da chama para proteger os 3 hebreus, o anjo do Senhor, com certeza, também estará acampando ao seu lado, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.